Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando e essas são as minhas leituras do mês de maio de 2020. Então, pessoal, maio foi um mês muito difícil pra mim. Sei que eu sempre falo aqui que é um mês puxado, porque realmente eu trabalho muito, mas maio de 2020 foi especialmente difícil. Não só porque continuaram as demandas do trabalho, tudo muito pesado, como porque acumulou junto a isso o fim da minha faculdade. Eu estou terminando a graduação, então eu tô precisando correr para finalizar os estágios, as horas complementares e o TCC, que eu ainda nem comecei. Então junho e julho vão ser também super difíceis para mim. E além disso, esse isolamento social todo, as notícias que a gente tem visto, tem me deixado muito angustiada, mas principalmente muito desconcentrada. Eu acho que eu tô com tanta coisa na cabeça, de atividades que eu tenho para cumprir, de chateação em relação a toda a situação que a gente está vivendo, que eu não tenho conseguido me concentrar direito, eu não tenho conseguido produzir a todo momento, que acho que realmente nem é possível de ser feito, mas para dar conta de tudo eu meio que me sinto na obrigação de ter que produzir a todo momento, e eu sei que isso não é saudável, mas tá muito difícil de administrar isso. Por isso que foi um mês tão difícil, tão pesado, emocionalmente falando pra mim. E é por isso que eu não tenho conseguido trazer vídeos com a mesma frequência que eu estava até o mês de abril. Eu gravei um recado pra vocês há algumas semanas avisando que nesses 2 meses, maio e junho, com certeza, talvez julho, a postagem de vídeos aqui no canal talvez fique prejudicada justamente por causa desse volume de coisas para fazer e da minha mente, que não tá 100% nesse sentido de conseguir produzir e achar um tempinho e nesse tempinho gravar. Para mim não tá dando certo isso. Os tempinhos que eu tenho, eu quero ficar quieta, sabe? Enfim, vamos falar das leituras, que teve bastante coisa que eu consegui finalizar nesse mês de maio. Antes de falar dos livros físicos, eu queria falar dos livros digitais que eu li. Eu acho que está acontecendo um movimento muito grande de leitura de e-books. Eu já vinha nesse crescente desde, sei lá, de uns 2 anos para cá. Eu tenho lido bastantes e-books e esse ano mais do que nunca. Então esse mês eu reli um e-book que é uma gracinha que eu já tinha lido, chamado A Feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres, da Isa Próspero. Eu acho que é uma edição independente. E é a história da Dona Simone, que tem mais de 80 anos, ela mora no interior do estado de São Paulo, e ela recebe a notícia não, na verdade ela recebe uma encomenda dos Correios, que ficou perdida nos Correios por, 60 anos, e ela recebe essa encomenda, que é um conjunto de objetos e uma carta de uma tia ou tia-avó dela, que deveria ter chegado para ela 60 anos atrás. Mas é uma carta que revela que ela é uma bruxa. E a partir disso, o conto vai mostrar como a Dona Simone se apropria dessa nova identidade que se apresenta para ela, de como ela encontra usos muito interessantes para os objetos mágicos que chegam até ela, e de como ela vai envolver algumas pessoas também nesse processo. O seu neto e uma pessoa que chega na casa dela também procurando ajuda, na verdade procurando vingança. Tem toda uma historinha interessante nisso. O que eu mais gosto é a construção dessa personagem e a maneira como se encaixou muito bem o enredo com a personagem. Ou seja, a Dona Simone, ela não vai em busca de aventuras mágicas como faria um adolescente, por exemplo. A Dona Simone vai adaptar tudo aquilo à vida que ela já tem. E a gente leu esse livro para o piquenique literário virtual, que está acontecendo de vez em quando via Instagram. Então, se vocês quiserem participar, serão muito bem-vindos. Sigam o piquenique literário lá, que os organizadores, o Bruno e a Thaís, sempre dão informações sobre qual livro nós leremos, quando vão acontecer os encontros, e tem acontecido as lives, tanto para a gente debater o livro, quanto para a gente conversar com os autores dos livros. Então a gente teve a oportunidade de ouvir e de falar com a Isa Próspero, que escreveu A Feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres, e foi muito bacana. Eu também li um conto que eu mencionei para vocês no book haul passado, chamado Uma Porta para o Desejo, do Jaime Azevedo. Acredito que também seja uma edição independente.
O Jaime é um autor nacional contemporâneo também, vive em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu tenho o livro dele aqui em casa, mas ainda não li, que é um romance mesmo, mas o conto foi muito rapidinho. Aliás, gente, esses contos que eu tenho lido são o que tem me dado muito mais dinâmica de leitura nesses momentos que eu tô sem tempo para fazer nada e sem cabeça para ler muita coisa. Os contos têm me salvado, os contos e os livros curtinhos, né? E esse Uma Porta para o Desejo conta a história de um casarão antigo, de um velho e uma velha, é assim que eles se chamam, bastante excêntricos, e de um objeto, uma porta vermelha que parece que tem a capacidade de tornar as coisas muito estranhas e muito intensas ao seu redor. Ou seja, ela parece causar efeitos muito intensos nas pessoas. E é um conto que esbarra em questões bastante filosóficas, como as mudanças e as permanências da vida, e que, de acordo com o próprio autor, reinterpreta o paradoxo do navio de Teseu, segundo o qual um barco, um navio, tem todas as suas peças substituídas aos poucos, gradualmente, e no final das contas, nenhuma das suas partes é a parte original, mas ele continua sendo o mesmo navio. Como isso é possível? E eu acho que é uma referência, sim, mas não me saltou aos olhos na hora da leitura. E com isso eu quero dizer que eu achei uma referência muito sutil no texto. Fala também sobre apego, e não só apego, mas fala sobre amor, sobre obsessão que as pessoas têm por alguns objetos. E o que mais me surpreendeu foi a escrita. Eu achei um conto super bem escrito, de qualidade mesmo, fluido, interessante, com um vocabulário instigante, não é um vocabulário banal, e ainda assim não é um vocabulário difícil. É uma história e são personagens que me deixaram curiosa, porque esse conto ele transita da fantasia para o suspense, passa pelo bizarro, tem um pouquinho assim do insólito, e tem um momento que ele fica bem bizarro, beirando o macabro. E eu acho que talvez eu até possa dizer que o violento também, não sei, só sei que é um conto muito diferente de tudo que eu já li, e foi uma ótima surpresa. Quem quiser, eu vou deixar o link para esse conto, para todos os e-books, para todos os livros que eu mencionar aqui no livro. Eu vou deixar os links da Amazon aí no box de descrição. Lembrando que se você comprar por esse link, você ajuda o Redemoinhando e não paga nada mais por isso. E esse conto especificamente vocês conseguem ler em menos de 1 hora, com certeza. Ele é bem tranquilo, bem curtinho. Apesar de ser impactante, ele é bem curtinho. Ah, e uma outra coisa, é que no final do conto tem algumas sinopses de outras obras do autor. E lá ele menciona que o universo desse conto é o mesmo, se passa na mesma cidade que o livro dele, o romance, que se chama Tudo que Ama e Rasteja. E aí, olha a descrição da cidade que ele faz. Shadow, não sei falar o nome da cidade, mas Shadow é uma cidade de sonho ou pesadelo, um lugar surreal, castigado por histórias e pessoas curiosas, maravilha e violência, um resumo onírico do mundo inteiro. Acho que é isso, ele definiu. Eu li também um livro digital chamado Jati Jateri, o Saci Guarani, da Geni Nunes, que é uma autora indígena do povo Guarani. É um livro infantil e pela minha leitura eu entendi que reivindica uma certa autoria coletiva. É o que a gente costuma chamar de lenda ou folclore de alguns povos indígenas, que na verdade é uma história de autoria coletiva mesmo, e que os povos guarani chamam de encantado, é um personagem encantado. Ou seja, não mítico ou lendário, mas um personagem encantado. E o Saci Pererê é um personagem que a gente costuma retratar com traços afrodescendentes, né? E aqui ele aparece com traços indígenas, então o tipo de cabelo, o tipo de pele indígena, embora com características bastante parecidas da malandragem, da molecagem, da proteção das florestas, das matas. E esse livro eu adquiri diretamente com a autora, ela envia um e-mail pra gente com o livro em PDF e pede uma contribuição de R$10 para ajudar a terra indígena, chamada Terra Indígena Guarani, Morro dos Cavalos, em Santa Catarina. E eu vou deixar o e-mail para vocês aí no box de descrição também, para quem quiser ajudar, para quem quiser adquirir. É um livro que é uma história infantil, tem algumas ilustrações. Outra releitura que eu fiz foi O Amanhã Não Está à Venda, do Ailton Krenak, pela Companhia das Letras. É um livro que eu comentei com vocês, acho que no mês de abril mesmo.
um texto do Ailton Krenak a respeito do Covid-19 e de como é necessário que nós mudemos o nosso modo de vida, que é muito predatório. E além dessa releitura, eu também reli o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, pela Companhia das Letras, que vai na mesma linha. Aliás, eu considero que esse texto do Amanhã Não Está à Venda poderia estar contido nesse livro aqui, que são 3 textos diferentes e que vão exatamente na mesma linha de questionar essa ideia da humanidade como algo separado da natureza. Então o Ailton Krenak consegue mostrar um pouco da cosmovisão do povo Krenak em textos muito objetivos e muito fluidos de se ler também. Eu fiz essas 2 releituras para um dos meus vídeos de estágio. Se você quiser assistir, eu vou deixar o link para ele nos cards e também no box de descrição. É um vídeo que eu fiz sobre possibilidades de filosofar a respeito do Covid-19 no campo da bioética. Então eu fui muito para a relação entre ser humano e meio ambiente, que é exatamente sobre o que os livros do Ailton Krenak falam. Eu pensei também em termos políticos, mas também bioéticos, de qual é a responsabilidade das autoridades em relação a esse momento que a gente está vivendo e como elas estão lidando com isso. Então eu falo um pouquinho do conceito de necropolítica, do Achille Mbembe, historiador camaronês. Enfim, se vocês quiserem assistir ao vídeo, é um vídeo, quase uma videoaula de filosofia relacionando com o Covid-19 e mostrando alguns pensadores diferentes dos que a gente ouve falar na escola. Eu tentei tirar um pouquinho esse eurocentrismo, embora eu traga um pensador europeu, os outros são espalhados. Então o Ailton Krenak é brasileiro, o Mbembe é camaronês, quem mais? O Peter Singer, que fala sobre a libertação animal, é australiano. Então eu tentei fazer essa descentralização geográfica na hora de montar a videoaula. E aí eu fiz uma das melhores leituras do ano, entrou para os meus favoritos, inclusive, um livro que eu achei uma delícia, chamado Nevermore, Os Desafios de Morrigan Crowell, da Jessica Townsend, pela editora Rocco, selo Rocco Jovens Leitores. E este livro foi traduzido pela Raquel Zampil. A Jessica Townsend é uma autora australiana. Então olha aqui, mais uma dica. Lá nos meus vídeos do começo do ano, eu faço um balanço, né, dos autores que eu li de outros países, e eu sempre sinto falta de autores da Oceania. Claro que eu gostaria de autores ali das ilhas, mas não chega aqui no Brasil. Então eu acabo ficando feliz quando eu já leio alguma coisa australiana ou neozelandesa. E o Nevermore, gente, na verdade eu li em e-book, porque a Rocco tinha disponibilizado o e-book dele durante a quarentena e durante alguns dias gratuitamente. Eu dei sorte, consegui baixar. Mas eu gostei tanto que eu queria ter na minha estante, então eu comprei a versão física e é maior do que eu esperava, porque no Kindle foi tão rapidinha a leitura. Esse foi um dos livros que eu fiquei adiando pra terminar, sabe? Assim, eu não vou ler agora porque eu quero ler daqui a pouco. Eu quero ter esse livro pra ler ainda. E pelo jeito ele é só o primeiro de uma série, não sei quantos livros serão. Eu já ouvi falar que 3, mais ou menos, mas não tenho certeza. O segundo já foi lançado em inglês, mas não tem tradução. E é um livro de fantasia infanto-juvenil, tá? A Morrigan Crowell, que é a personagem principal, a nossa protagonista, tem 11 anos de idade. Ela mora num lugar chamado República do Mar Invernal. E o pai dela, chamado Corvus Crowell, é um político figurão da cidade. Ele é rico e ele é uma espécie de chanceler. E a Morrigan é amaldiçoada, porque ela nasceu em um dia considerado amaldiçoado. Todas as crianças que nascem nesse dia específico do período, que não é um ano, mas do período todo, agora eu não me lembro, acho que eles chamam de era, esse grande período, que engloba vários anos. Então ela nasceu num dia específico considerado de mau agouro, e por isso ela é responsabilizada por tudo de ruim que acontece na cidade. Tipo, tem um incêndio, com certeza foi culpa da menina amaldiçoada, que é a Morrigan. O peixe estragou, a culpa é da Morrigan, sabe? E quem nasce nesse dia ainda tem um agravante muito terrível, que é a pessoa morre aos 11 anos de idade, na noite do escurecer. Porque as eras, o calendário deles é diferente, né? Então cada era engloba vários anos e é como se
o comecinho da era eles chamassem de amanhecer e o finalzinho da era eles chamassem de escurecer. E é exatamente no escurecer dos 11 anos de idade que ela espera a morte acontecer. Ela foi criada desse jeito, a família nem se apegou direito a ela, tipo, o pai, a madrasta não ligam muito pra ela por isso, porque sabem que ela vai morrer aos 11 anos de idade, assim como todas as outras crianças amaldiçoadas. Então é terrível, uma maldição de fato. Acontece um monte de coisa. Ela vai escapar dessa de alguma maneira e ela vai parar num mundo, ou numa cidade, ou num estado, agora não tenho certeza, chamada Nevermore, que é muito doido. Então aqui a gente tem coisas inusitadas acontecendo, personagens muito peculiares e uma grande mudança no seu destino, né? E ai, gente, eu achei uma fantasia infanto-juvenil muito bem feitinha, tem todos os clichês que a gente ama, sabe? Tipo, uma protagonista marginalizada, você tem a jornada da heroína, nesse caso, personagens esquisitos e coloridos, a luta entre o bem e o mal, a descoberta de um novo mundo, desafios que a protagonista tem que cumprir, como diz aqui no subtítulo. Tem mistérios muito sombrios, alguns golpes de sorte que é difícil de engolir, mas tudo bem, acontece, faz parte. Então, assim, esse livro, enquanto eu lia, me deu a mesma sensação, que eu me lembro, pelo menos, de quando eu li Harry Potter pela primeira vez, de quando eu li o comecinho das Desventuras em Série, o primeiro volume do O Coração de Tinta. Então, assim, me deu uma sensação tão boa e tão de escapismo dessa rotina pesada que eu tô levando, que, ai, gente, sério, foi perfeito. Foi um livro que veio na hora certa, indicado pela pessoa certa, meu amigo Pedro, meu amigo de infância, que me indicou Harry Potter quando eu tinha lá meus 11 anos também. E, é aquela coisa, eu sei que algumas pessoas vão achar infantil o livro, tem pistas muito evidentes, e ele é ingênuo em alguns momentos, então assim, eu percebo as falhas de narrativa, mas eu amei do mesmo jeito. E aí as duas últimas leituras que eu tenho pra mostrar pra vocês, que foram leituras que eu não fiz só esse mês, eu tô lendo esses dois livros faz, sei lá, uns 3 meses, e eu só finalizei em maio. Um deles é A República, do Platão, nessa edição da Perspectiva, que me foi muito bem recomendada por um colega de profissão, um filósofo, aliás, é doutor em filosofia pela USP, o Jonathan. Obrigada, Jonathan, pela recomendação. A tradução é do J. Ginsburg, Jacob Ginsburg, e realmente é uma edição excelente. Ela tem páginas brancas, que eu sei que muita gente não gosta e pra mim não incomoda, mas principalmente ela tem notas de rodapé que são muito úteis, muito explicativas da filosofia platônica. Aliás, esse livro também virou favorito do ano e da vida, porque tudo que eu falo em sala de aula sobre Platão tá aqui condensado nesse livro. No livro A República, o Sócrates, que é o mestre do Platão, é o protagonista. O Platão, ele sempre, quase sempre nos seus diálogos, colocava o Sócrates como o personagem principal e que vai puxar o assunto do livro. Nesse caso, o assunto do livro é política e ética também. O Sócrates vai conversar com vários amigos e eles vão tentar montar o que seria uma cidade perfeita. E aí, a partir disso, eles vão falar como é que deveria ser a educação nessa cidade, como é que os cidadãos, no geral, deveriam se comportar, como é que funciona a hierarquia. Aqui ele vai colocar a teoria das ideias, o mito da caverna, que muita gente conhece, né? A alegoria da caverna tá aqui, além de outras alegorias. É um livro muito completo sobre a teoria platônica e eu quero fazer um vídeo sobre ele específico, mas eu preciso ver como eu vou fazer ainda, porque tem tanta coisa dentro desse livro. Eu tô pensando que talvez ficasse um vídeo resumo, que também não é uma ideia horrível, mas preciso ver aí como é que eu vou fazer. Mas fica a dica para quem gosta de filosofia, é um livro muito agradável de se ler, inclusive. E, finalmente, mas não menos importante, finalizei a leitura do Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, pela editora Record, leitura conjunta que eu fiz junto com o Humberto, do canal Primeira Prateleira, a Jéssica também, do Jéssica Matos, e a gente leu esse livrão, que tem quase 1000 páginas, tem 950 páginas, praticamente. É a história de uma moça chamada Kendé, ou
Querinde, eu não sei muito bem como se pronuncia, mas ela mora com a sua família no continente africano, na região do Dahomey, e começa a acontecer uma série de coisas que a levam a ser escravizada. Então esse livro se passa no século XIX, na primeira metade do século XIX, e a Querinde vai fazer essa viagem. Na verdade ela é sequestrada, né, pelos traficantes, vai fazer a viagem toda do tráfico negreiro, perde muita gente querida à sua volta, é escravizada, sofre um monte de violências, sempre dá a volta por cima. Então tem as questões de resistências muito bem descritas aqui. A parte cultural é muito rica nesse livro. Ela vai parar na Bahia, principalmente em Salvador, mas na verdade ela vai viajar por várias partes do Brasil. Isso é bem interessante no livro também. Ela vai para o Maranhão, vai para o Rio de Janeiro, São Paulo. E a narrativa é bastante fluida, embora eu tenha reservas, tá? Eu vi que muita gente ficou empolgada porque eu estava lendo esse livro. E eu sei que esse livro é favorito de muita gente que eu conheço e que eu respeito demais, assim, o gosto literário, mas pra mim não foi um favorito, assim. Eu acho um livro que tem muitos méritos, mas também acho algumas falhas. E assim, gente, eu tenho grande dificuldade com livros calhamaços. Vou ser sincera, eu não tenho muita paciência de ficar, tipo, meses lendo o mesmo livro. Vocês sabem que eu gosto muito de variar o gênero literário, o autor que eu leio. Por isso que eu trago muita coisa variada aqui pra vocês, porque é o que eu gosto de ler. Eu não gosto de ler seguidamente a mesma coisa, eu fico meio enjoada. Então os calhamaços já são uma dificuldade inicial pra mim. Eles já partem desse ponto de que eu vou ter que ficar muito tempo concentrada no mesmo tema, no mesmo assunto, no mesmo personagem, e isso me incomoda um pouco. Além disso, eu tive alguns problemas com o ritmo da narrativa, que é uma coisa super elogiada pelas pessoas. Eu acho a linguagem fluida do livro, mas tem hora que eu vejo muitos desvios da narrativa. Eu sempre acho que livros muito grandes podem ser enxugados, e com esse livro não foi diferente. Eu vou gravar um vídeo sobre ele, porque eu quero falar sobre os pontos super positivos desse livro, os pontos que eu não gostei tanto, que eu não acho que sejam pontos negativos, assim, objetivamente, sabe? Tipo, isso é ruim nesse livro, não acho, mas que são coisas que eu não gostei tanto, assim. Então aguardem que vai sair resenha. E aí, terminaram as minhas leituras, mas eu tenho duas dicas pra vocês, uma dica de vídeo e uma dica de série. A dica de vídeo tem a ver com um vídeo que eu lancei não faz muito tempo aqui no canal. Eu fiz uma resenha do livro Vigiar e Punir, do Michel Foucault, e eu gostei muito dos comentários que vocês fizeram, obrigada. É um livro sobre o nascimento da prisão, e tem um colega meu, filósofo, professor de filosofia, chamado Bruno Nepo. O Bruno tem um canal chamado Filosofares, que é sensacional. Vou deixar o link pro vídeo dele específico que eu vou indicar, mas vale a pena ver todos os vídeos do canal, tá aí no box de descrição, tá? O vídeo que eu quero indicar que tem a ver com o Vigiar e Punir, do Foucault, é um vídeo chamado Corpos Dóceis, Foucault e o Conto da Aia. Então ele vai relacionar a distopia, Conto da Aia, da Margaret Atwood, com o livro do Foucault, que fala sobre o nascimento da prisão, fala sobre o condicionamento dos corpos das pessoas, o controle sobre os corpos, que é o que ele chama de corpos dóceis. É um conceito do Foucault. Aliás, é o nome de um dos capítulos desse livro Vigiar e Punir, tá bom? Assistam, que é muito bom, vale a pena. E outra que vale a pena é uma série que eu assisti na Netflix no mês de maio, chamada Nada Ortodoxa. O nome em inglês é Unorthodox. É a história de uma menina que vive numa comunidade de judeus ortodoxos, uma comunidade bem fechada, que não permite casamentos externos, que tem os papéis de gênero muito bem definidos. Então a mulher com a função doméstica, o homem com a função mais pública. E a protagonista, acho que o nome dela é Esther, vai tentar escapar disso, porque ela se sente... Chega um momento que ela se sente oprimida a um ponto que ela considera que ela precisa sair daquela situação, né? Ela se sente sufocada. Então, esse é o drama. É uma minissérie em 4 episódios. Nossa, vale muito a pena. Se vocês tiverem alguma indicação nessa linha, por favor, deixa aí nos comentários pra mim. Aliás, me conta o que vocês estão assistindo de bom na Netflix, na Amazon Prime.
Eu gosto muito de séries leves, tá? Eu sei que essa não é exatamente leve, ela é uma série de drama, mas eu vejo muita beleza também nesse tipo de série. Então, se vocês tiverem dicas, pode deixar aí nos comentários. Comentem também sobre esses livros que eu li no mês de maio. Foram leituras excelentes. Eu tava sentindo falta de ler livros que me mantivessem presa, sabe? Que virassem favoritos pra mim. E esse mês tivemos 2 favoritos, Nevermore e A República do Platão. E vamos ver se em junho temos também favoritos, né? Apesar de eu ter que fazer um monte de estágio e TCC, vamos ver. De qualquer maneira, eu trago para vocês as leituras de junho assim que acabar o mês, tá bom? Obrigada pela compreensão de vocês por esse período de hiato do canal, que não é muito... não seria a minha vontade, mas está sendo necessário para mim. E vocês, como eu já sabia que seriam, foram muito fofos e compreensivos em entender esse momento que eu tô passando. Então, em breve eu trago também o book haul do mês de maio, que não é muito grande, mas eu quero mostrar os livros novos que chegaram aqui. Continue acompanhando, de vez em quando eu vou aparecer, tá bom? Se quiserem, me sigam nas redes sociais. Eu posto de vez em quando no Instagram e quando tiver novidade eu também posto lá, tá bom? Um beijo, até o próximo. Tchau!